o filho de Davi. Deus jurou a Davi que ele levantaria seu filho, que tomaria o seu trono, e seria um trono eterno. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Tá bom. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 12. Gênesis 6, 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Grande Criador, estamos com mais esta oportunidade de aproximar de Ti e sermos alimentados com este pão da vida, que muita gente não o tem como pão, mas temos alcançado da Tua parte. Por isso, alimenta nossa alma com a sua palavra, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Carne corrompida. Bem, a leitura que nós fizemos conta claramente a história do tempo de Noé, onde Deus encontrou apenas Noé, sua família, e os demais estavam corrompidos. A salvação veio à família de Noé. Não podia ser estendida a todos. Noé podia amar aquele povo, mas a salvação não podia ser estendida a eles, pois eles tinham corrompido. A corrupção, lá do princípio, nós já tivemos em Eva. Ela foi
a primeira que corrompeu. Devia se guardar para o seu marido, Adão, e ela não se guardou. Corrompeu, e ali começou a carne corrompida. Carne corrompida vem de um nascimento errado, ilegítimo, como o nascimento de Caim. Aquilo trouxe corrupção sobre a terra. Levou 2000 anos para Deus cobrar tudo aquilo. Veio uma geração de Deus e outra geração do maligno, dentro daqueles primeiros 2 milênios. E Deus chegou ao ponto, no tempo de Noé, de dar uma liquidada naqueles que haviam corrompido e não puderam aceitar a misericórdia de Deus naquele dia. Porque tem pessoas que você pode entregar para ela a mensagem, você pode falar de Deus, que não vai adiantar. Ela tem uma carne corrompida, ela puxa para a corrupção. Você quer consertar um adúltero, mas ele não quer conserto. Você quer consertar um drogado, mas ele não quer conserto. Quando quer conserto, a pessoa busca por si. Ela sabe que existe um Deus, ela ouve sobre Deus e ela quer uma limpeza na sua vida e um conserto. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus. Irmão, só olhando a história de Noé, pregar 120 anos e não conseguir ninguém, só sua família. 8 pessoas se salvaram daqueles milhões que existiam. Não havia pouca gente. O mundo dos dias de Noé era igual ao nosso mundo, em população. Porque a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Em tudo, população, corrupção, as pessoas não tendo mais temor de Deus, assim como não tiveram nos dias de Noé, também não teria nos dias de William Branham, que eram os dias da manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo, em um homem chamado William Branham. Você pode ver que o próprio Jesus não falou que aquilo era igual aos seus dias, mas ele estava dizendo que era igual aos nossos dias. Os dias de Noé seriam dias que estariam sendo mostrados novamente na corrupção no final dos 6.000 anos. Então, nós passamos 2 milênios com Noé, os outros 2 milênios com Jesus, e agora outros 2 milênios também está encerrando. Por mais que não estamos por dentro do calendário judaico, tem calendário que ainda falta anos, tem calendário que já passou, mas nós sabemos que de toda forma, se tiver um tempinho a mais, a longanimidade de Deus abrindo para abraçar aqueles que estão chegando na última hora. Porque o tempo já está terminado. Tudo terminou. Você olha para trás, o tempo de Laodiceia, dos gentios, terminou lá atrás, no tempo que os judeus já voltaram para a sua pátria. Ali já ia terminando o tempo dos gentios, porque os judeus Deus já estava tratando com os judeus, levando eles para a sua pátria. E quando Deus trabalha desta forma, é porque está terminando aquela misericórdia para aquele povo. Agora, nós tivemos a mensagem do irmão Branham depois disso. A única coisa que resta para cada um de nós é aquilo que Deus revelou para o profeta. Aquilo que foi feito no Calvário veio 2 milênios para poder nos ajudar. Mas Deus, depois que termina o tempo da igreja, que é Laodiceia,
Onde você encontra Apocalipse 3:20, Jesus não está nem dentro da igreja mais. As pessoas clamam, as pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas se emocionam, riem, choram, mas a Bíblia informa que Jesus não está dentro da igreja mais. Se você tomar desde a primeira era, ele começou dentro da igreja. E o irmão Branham chegou a dizer que é como a fruta que fica, a semente que fica no meio da fruta, assim Cristo, a semente, esteve no meio da igreja. 2 milênios. Quando chegou a era de Laodiceia, você chega ali e não encontra Cristo dentro da igreja mais. Aonde ele está? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Então, nem dentro da igreja ele está. O que tem acontecido com a carne? Tem se corrompido. A carne da igreja. A carne de Eva se corrompeu e trouxe um Caim. A carne foi corrompida nos dias de Noé. Quase 2000 anos depois de Eva. Aí vem os dias de Noé. E uma grande corrupção de que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, eram formosas e as tomaram por mulheres. Irmão Branham ainda chega a dizer, eles não as tomaram por esposa, mas por mulheres. Apenas por um tempo e larga dela e toma outra. Por isso, a carne estava corrompida, irmão Branham trata sobre isto. 143, de perguntas e respostas, número 2, tratarei de acabar bem rápido. Agora, no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 12, Deus disse que toda a carne havia corrompido. Agora você vê toda a carne que sobrou. Deus escolheu. Se eu falar para você que não havia também um pouco de corrupção na família de Noé, eu estarei errado. Porque pela mensagem do irmão Branham, as mulheres entraram na arca, mas elas tinham parte com a semente da serpente. O irmão Branham diz que a semente da serpente entrou na arca através das mulheres. Então havia corrupção dentro do lar de quem Deus salvou. E Deus teve misericórdia, porque aqueles que esteve ali dentro do lar de Noé, eles ouviram a Noé, eles obedeceram a Noé. Noé era o mensageiro do dia, era o pregoeiro da graça salvadora do dia, convidando o povo para entrar dentro da arca. Mas não era dentro da arca que uma igreja tinha preparado, não era dentro da arca que o governo daquele dia tinha preparado, era dentro da arca que ele, por ordem divina, tinha preparado. Deus convida a mim e a você para entrar dentro de uma arca que ele tem preparado. Não é questão de nós queremos preparar. Essa arca que nós estamos dentro, foi Deus quem preparou e nos chamou para dentro desta arca. Agora, tem ainda maldade nos nossos corpos? Tem. Existe corrupção em nossas carnes? Existe. Enquanto estivermos neste corpo, nós estamos numa carne corrompida. Mas pode ser salvo? Pode. Essa carne pode ser salva através de uma mensagem? Pode. Como toda a carne se corrompeu nos dias de Noé, e Noé e sua família ainda entrou na arca. Agora, irmão Branham mostra que Noé não é o tipo da noiva. Enoque é que é o tipo da noiva. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Amém? Aí ele diz, Deus disse que toda a carne havia corrompido. E começa a ver o que é corrupção na carne. Irmãos, nós estamos no tempo disso. Não temos que temer a falar estas coisas, porque nós estamos no tempo desta corrupção. Diz o irmão Branham, isso era casamento, divórcio e tudo mais. Era o que estava corrompendo a carne naquele dia. E quando Deus manda uma mensagem, Ele está dando uma ajuda
para o povo que, mesmo salvos, eles têm corrupção na sua carne. Você pode ver nos dias de Moisés, a mensagem de Moisés salvou alguns corruptos, corrupção na carne. Você vai ver nos dias de Jesus, estava sendo salvo também com corrupção na carne. Nos dias de Paulo, corrupção na carne é casamento e divórcio. Então, nos dias de Paulo, havia a mesma coisa, corrupção na carne. E Deus deu uma mensagem para Paulo, para que aqueles pudessem entrar. Nos dias de William Branham, nós tivemos também o povo com corrupção na carne, cumprindo assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Corrupção na carne. O que aconteceu nos dias da vinda do Filho do Homem? Filho do Homem é Deus numa carne profeta. Aquilo que é Filho do Homem. Mas o que havia? Também corrupção. E mesmo havendo corrupção, houve a mão de Deus estendida para salvar cada um de nós. Amém? É nisso que nós temos que entender. Se o primeiro mundo foi destruído e ainda havia corrupção na carne daquelas mulheres, e elas entraram na arca e se salvaram. Nos dias de Paulo havia corrupção e eles creram na mensagem de Paulo e entraram. Nos dias de William Branham foi nos dias de maior corrupção na carne, porque estava cumprindo os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Toda a corrupção na carne dos homens e das mulheres, e Deus vem e dá para nós uma mensagem, como deu para o irmão Branham, casamento e divórcio. Se você toma casamento e divórcio no início, até o meio da mensagem, você vai ver que não tem conserto. As pessoas fizeram a coisa errada, não tem conserto. O irmão Branham está pregando o que Jesus pregou. Não tem conserto. Quando chega para o fim da mensagem, casamento e divórcio, Deus falou para ele naquela nuvem, e agora ele trouxe aquela mesma mensagem para salvar os casamentos, que foram casamentos errados. Você já teve um casamento errado na vida? Agora tem uma mensagem que te salva. Neste casamento, você pode entrar na arca, na palavra, na mensagem de Deus, nesse dia, no esconderijo do Altíssimo, nesse dia, você pode entrar, por causa desta mensagem, que não foi Branham que deu, foi Deus que deu para William Branham. A oportunidade do homem se arrepender, da mulher se arrepender, continuar no casamento como eles estavam, casado 2, 3, 4 vezes, e nunca mais fazer aquilo. Então, as pessoas que têm entrado, elas estão participando destas bênçãos. A carne está corrompida, mas Deus está te salvando ainda e colocando para dentro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, devemos ser agradecidos a Deus. Podemos ter casamento bom, casamento certo, que não tem divórcio, mas você tem que saber que nesse tempo você precisa dar a mão para as pessoas, para elas se levantar. Não continuar fazendo casamento e divórcio dentro da mensagem. Não. Mas quando vem, já vem com casamento e divórcio, aquilo é acertado e você vai prosseguir agora a sua vida cristã, sabendo, olha, estou dentro pela graça. Se cada um de nós, com o casamento certo, estamos dentro pela graça. Cada um que teve o problema de casamento e divórcio, está dentro pela graça. Por quê? Toda a carne está corrompida. Então Deus teve misericórdia de nós, porque Ele viu que dentro de cada um de nós havia uma semente predestinada. Você olha um pouquinho lá atrás e você vai ver o que aconteceu. Cadê o Anás?
Cadê o Caifás? Anás e Caifás não tinham problema de casamento e divórcio. Quem tinha problema de casamento e divórcio era Herodes. Anás e Caifás, eles eram sacerdotes, eles tinham tudo certinho. A sua vida estava certa. Aonde Deus foi e salvou a carne corrompida? A Maria Madalena era uma carne corrompida, era uma prostituta. A samaritana, casada 5 vezes, e agora vivendo com um marido que não era dela, carne corrompida. E Deus veio e salvou. Vocês podem ver que se trata mais destas mulheres que Deus salvou do que de homens. Mas estas mulheres, por que Deus não salvou a Herodes? Deus mandou o profeta pregar para ele. Ele foi e pregou. E Herodes tinha sua carne corrompida. Herodes tinha casamento e divórcio. Herodes tinha largado a mulher dele e estava vivendo com a mulher do irmão dele. Então a carne estava corrompida. E ele não deu ouvido à mensagem de Deus. A samaritana estava corrompida, mas ela ouviu a mensagem e foi salva. É isso que eu quero que vocês vejam, e muitas pessoas nesse instante que me ouvem por toda parte do mundo, tem que saber disso. Talvez você está dentro desse contexto corrompido. Minha carne corrompida. Mas tem uma coisa, Deus me salvou. Nesta carne corrompida. É nesse espaço de tempo que vem uma salvação. E ela deveria estar estendida a todo mundo. Mas todo mundo não a aceita. Se o rei tivesse aceitado a advertência do profeta João Batista, ele diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Ele deveria ter aceito aquilo, esse homem está certo. Mas a mulher ficou irritada, porque a carne corrompida estava ali. Aquela mulher, a carne corrompida estava ali, estava errado. A corrupção que estava na carne, e essa carne pertencia a Herodes. E ela se enfureceu e mandou matar o profeta. É isso que faz as igrejas. As pessoas, ao invés de aceitar a graça de Deus, a manifestação de Deus, que vem em carne, para poder lhe dar força, levantar do pecado, tirar sua imoralidade, tratar com você e você reconhecer que há um Deus que tem te perdoado e que o sangue de Jesus Cristo tem te purificado de todo o pecado. Se você crê assim, você é como a prostituta, você entra. É como a samaritana, você entra. É como Zaqueu, você entra. Mas se não aceita aquela advertência daquele dia na mensagem daquele profeta, então vai como Anás e Caifás. Eles se perderam, foram para o inferno com o Velho Testamento sempre na mão, orando, procurando viver vida justa, mas Deus trouxe uma mensagem de misericórdia, de graça, e eles não puderam aceitar. Se você notar, o próprio Simão, que aquela prostituta entrou na casa dele e não podia entrar, ela entrou porque Deus deve ter empurrado ela lá dentro, para poder dar uma lição de moral no Simão. O Simão dizia, se este verdadeiramente fosse profeta, saberia quem está aos pés dele. E ele era profeta, e ele sabia, mas irmão Branda veio e pregou aquela mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz, quando você tem um trabalho para ser feito para Jesus, ele para e deixa você terminar o trabalho. Qualquer pessoa, eu acho que até mesmo qualquer crente dos nossos, se visse uma coisa daquela, se escandalizaria. Olha, eu conheço aquela mulher, que a mulher não presta. Olha, ajoelhada aos pés de Jesus, chorando, e ele está quieto.
Ele não faz nada. Ele não a expulsa. Ele não a chuta. Não, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, nós sabemos disso depois que Jesus veio. Essa é a verdade. Depois que Jesus veio, nós ficamos sabendo. Mas naqueles dias eles não queriam saber daquilo. Eles não queriam saber que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, não. Eles queriam que o perdido se fosse perdido mesmo, fosse embora. E que se Jesus fosse profeta, Jesus teria chutado aquela mulher. Mas não, ele era profeta e ele não a chutou. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher em flagrante adultério aos pés dele, e o que eles usaram? Na lei de Moisés, diz que esta mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Se Jesus fosse igual a eles, mete pedra nela. Moisés mandou, mas Jesus sabia que eles eram piores do que aquela mulher. Piores do que aquela carne corrompida. Eles que estavam atrás, tentando cumprir a Bíblia, o Velho Testamento, a lei de Moisés, eles eram piores do que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Se você estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. E Jesus nem ficou olhando na cara deles para envergonhá-los. Não, ele abaixou a cabeça. E aqueles homens, um a um, jogou a pedra fora e foram embora. Depois, Jesus levanta a cabeça e diz: cadê os teus acusadores? Você é uma carne corrompida, você é uma carne podre. Você é uma carne que qualquer homem está usando, é por isso que é uma corrupção. Você devia ser uma carne só de um homem, mas você é carne de vários homens, então você é uma prostituta. Cadê os seus acusadores? Carne estragada, carne corrompida. Ninguém te condenou? Não, nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, isso daqui é Deus abrindo caminho para carne corrompida que pode perdoar, ser perdoado. Carne corrompida, que nenhum de nós é melhor que o outro. A nossa carne é igual à carne de qualquer bêbado, fumante, adúltero, mentiroso. As nossas carnes são todas iguais. Entende? De um só sangue, Deus fez todos os homens. De um só sangue, diz a Bíblia, Deus fez todos os homens. Então toda a carne é corrompida. E o que tem acontecido? A misericórdia de Deus tem te salvado. Ninguém te condenou. Quem é que estava condenando? O interessante, irmãos, que você vai na Bíblia, que ao invés das pessoas salvar, porque quem cria em Moisés era melhor do que a prostituta. Então deveria salvar a prostituta, deveria pregar para ela, deveria lhe dar uma oportunidade, só que a mensagem deles já havia perdido o efeito. A mensagem daqueles sacerdotes havia perdido o efeito, não valia mais nada. Mas, ao mesmo tempo, tinha na terra uma nova mensagem, uma mensagem que podia perdoar o pecado, acabar com a corrupção, para mostrar àquela pessoa que ela pode ter uma alma limpa diante de Deus. O corpo está estragado, a carne é corrompida, mas você tem uma alma que pertence a Deus. Amém. Agora você encontra os outros que têm religião boa, é moralista, não faz a coisa errada, faz tudo certinho. Na hora que a mensagem chega, o que estão fazendo? Ao invés de estar salvando as almas, eles estão condenando aquelas pessoas que estão aceitando a palavra naquele dia. Eles estavam condenando a samaritana e ela diz: vejo que és profeta. Anás não disse: vejo que és profeta. Caifás não disse: vejo que és profeta.
Mas a samaritana disse: vejo que és profeta. Era uma carne corrompida, na verdade, mas vem a salvação de Deus, porque dentro daquela carne corrompida existe uma semente de Deus. Amém. Você sabe que nesse tempo tem acontecido a mesma coisa. Se nós estamos aqui, não é porque somos santos. Estamos aqui com carne corrompida, igual os outros mesmo. Nós podemos ter casamento certinho, que a carne está corrompida. Aos olhos de Deus está tudo corrompido. Mas o que muda a nossa vida é o sangue de Jesus Cristo. É o que Ele já verteu para a sua libertação, para a limpeza da sua alma. Não é para limpar seu corpo, é para limpar a sua alma. Nós temos o batismo nas águas que te justifica. Então, é uma lavagem externa. Quando você desce as águas, é uma lavagem externa, enquanto que por dentro está sendo lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas você é igual às outras pessoas que pecam, que falham, mas você tem uma semente dentro, preservada por Deus. Amém? E, então vamos reconhecer nossa posição nesse tempo, mesmo do jeito que nós estamos, no mundo corrompido. Só de você pensar, como que Deus tolera o mundo? Para um pouquinho. Você sabe que Deus não vê o que estamos praticando. Qual o motivo? O sangue de Jesus Cristo é que é o para-choque. O sangue de Jesus Cristo não deixa a própria santidade de Deus ver nossos erros. Por isso, quando esta noiva sair da terra, irmão Branham diz nesta mensagem mesmo, tudo está acabado. Deus sai da terra. Quando essa noiva sair da terra, Deus sai da terra porque o lugar que o Espírito Santo está, hoje é num povo. Agora, esse povo tem a palavra, esse povo crê na mensagem do dia, esse povo tem revelação, esse povo tem amor, esse povo perdoa, esse povo é perdoado, esse povo dá mão ao pecador, levanta a prostituta, levanta o caído, o bêbado. Nós temos que saber que podemos dar oportunidade para todo mundo, as pessoas mais perdidas, os casais mais perdidos, casamento mais perdido, se pode dar oportunidade para um conserto. Existe uma mensagem hoje que Deus está olhando para nós através desta mensagem. Deus então não me vê corrupto, a mensagem tem me limpado. Por que a mensagem? Porque o sangue de Jesus Cristo se manifestou em resgate nosso nesse dia final através de uma mensagem. Amém, amém. É bom ter estas coisas. Eu queria apenas, mais um minutinho, vocês me dão, para ver uma outra corrupção, porque vem uma corrupção na carne e que desvirtua o caráter das pessoas. E Deus, na era de Laodiceia, o parágrafo 115, ele diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueça. Ora, este povo tinha abundância de ouro. E vem Deus dizendo: compre ouro de mim. O que valia o ouro deles? Nada. Era ouro de tolo. Eles precisavam comprar o ouro de Deus. Você vai ver que cada igreja quer mostrar ouro, divindade, quer mostrar que Deus está ali, mas não vai adiantar nada. Era como naquele tempo, as igrejas tinham ouro, mas Deus estava dizendo: aquele que quiser vir a mim, compre ouro refinado pelo fogo. Esse ouro meu é o perfeito aqui, ó. Ora, este povo tinha abundância de ouro, mas não de boa qualidade. Foi o ouro
que comprou as vidas dos homens e as destruiu. Quantos homens é destruído pelo ouro, pelo dinheiro? O dinheiro, a posição, a fama. Foi o que o anjo falou para o irmão Branham. Se você conseguir se livrar de dinheiro, mulher e fama, o seu ministério será abençoado. E as pessoas estão caindo, é dinheiro, mulher e fama. O ouro está ali, o dinheiro está ali. E as pessoas, ao invés de buscar a Deus, ao invés de buscar a simplicidade e saber, mesmo tendo ouro, mesmo tendo as coisas aqui na terra, não deixa isso atrapalhar sua vida espiritual. Não deixa isso entrar na sua frente e te corromper. Eu tenho que viver assim. Eu não posso deixar que o ouro, as coisas deste mundo, o pouco que nós temos, venha nos corromper, porque o mundo também tem ouro, as igrejas têm ouro, mas é ouro que não é de boa qualidade. Ouro, olha o que o irmão Branham ensina aqui, foi o ouro que corrompeu as vidas dos homens e as destruiu, foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem, porque o amor ao ouro foi a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então qualquer coisa que possamos ver que vai nos corromper, nos afastemos daquilo. Qualquer coisa, isso aqui vai corromper, então vou me afastar disto. Eu vou pedir a Deus para me dar graça, me dar força, me dar coragem, me dar capacidade para poder fazer todos os negócios que tenho que fazer sem me contaminar com dinheiro, mulher e fama. Eu tenho que fugir destas coisas. E o ouro está aí. Mas não é esse que Deus quer. Você pensa que Deus quer o nosso ouro, o nosso dízimo? Não. Ele quer aquele outro ouro, a nossa alma. A nossa alma é o que Ele quer. Então, nós não compramos a Deus. Ele está procurando nos libertar e mostrar para nós que Ele tem o ouro de boa qualidade. Se você quer, vinde a mim e compre. Até é engraçado, não é de graça. Compre ouro. A gente tem que comprar ouro. Isto quer dizer, você tem que pagar um preço. Quando você aceita a mensagem, tem que pagar um preço. Quando você vê que a sua carne se corrompeu, e Deus teve misericórdia nesta era final, mandou um profeta para poder trazer uma mensagem, depois que o Cordeiro saiu do trono, depois que não havia mais intercessão, mas havia uma mensagem na terra para poder nos encaminhar a Deus, para fazer de nós melhores cristãos. Devemos ser agradecidos a Ele. Amém. O 116 da era de Laodiceia. Isto é exatamente as igrejas organizadas do último dia, porque diz no versículo 4, sai dela, povo meu. O arrebatamento não terá ainda tido lugar. A noiva não terá ido ainda quando estas condições terríveis nesta rica e falsa igreja existirem. Porque o que aconteceu com Laodiceia? O que ela disse? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse é o espírito da igreja. Seja no dinheiro, seja na mulher, seja na fama, rico sou. As igrejas têm de tudo. Falta o principal. Como o rapaz, o moço rico, tinha de tudo, sabia mandamentos, amava pai e mãe, amava Deus sobre todas as coisas, mas não conseguiu vender tudo e pagar o preço de receber a vida eterna, que era Deus encarnado naquele dia. Por quê? Há, porém, um ouro de Deus, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo. Vocês podem ver aquelas mulheres pervertidas, homens ladrões, maus, chegando e aceitando a Cristo. E você pode ver Anás, Caifás,
gente boa, a igreja dele, a congregação deles, não dava ouvido para a mensagem de Jesus. Deus tinha que pegar as pedras. Por isso disse Jesus, destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Destas pedras, que pedras? Gente à toa, gente que não vale nada, gente que não tem caráter. Mas Deus pode chegar, mudar a vida dela, dar caráter para ela, para que ela possa se arrepender e ser uma nova criatura, como foi Maria Madalena, como foi Samaritana, como foi o Zaqueu, como foi o Mateus, como foi o ladrão da direita. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, o qual é produzido no forno ardente da aflição. Este é o ouro de boa qualidade. Amém. Eu quero apenas deixar estas palavras para vocês, não vou prolongar aqui com tanto discurso para vocês, mas só essas coisas principais que vêm a nós. 145, quem dizeis ser este? Irmão Brana fala sobre Moisés, e Moisés ficou exausto com ele recusou, disse, pai, ele disse, separa-te deles, todos que estão ao lado de Deus, venham para cá, e ele abriu a terra e os engoliu. Está certo? Somente pense nisso, irmãos. Oh, que coisa! Porque eles não creram nele. Por que não creram em Moisés? Porque eles não creram. Este Moisés era esse líder de Deus. Mas eles não creram por quê? Eles conversavam com Moisés, Moisés gaguejava, era fanhoso. Deus não é assim não. E naquele dia Deus era fanhoso. Eles não perceberam. E como que pode ser Deus? E era Deus. Por que quiseram eles contender com ele, sempre murmurando e se queixando, quando eles viram a mão de Deus se moverem? Deus tinha provado que Moisés era seu Messias ungido. Amém? Agora, se essa mensagem do irmão Brana não prova para nós que ele foi o Messias ungido, nada mais prova. Se a abertura desta palavra, esta revelação que Deus trouxe através do irmão Brana, e que tinha que ser repetido pela noiva, se isto não é toda a graça, misericórdia e bênção de Deus, onde é que você vai encontrar uma coisa como esta? Onde você vai encontrar uma palavra iluminada como esta, que a noiva está pregando nesse dia? Não existe lugar algum. Você procura no mundo, você não vai encontrar. O que é que tem acontecido? Deus tem preordenado um povo que tem parado, ouvido sua voz, comido o livrinho e está profetizando. Amém? Essa é a forma, irmãos, de Deus ir tirando o mal de nós, de Deus ir tirando a corrupção da nossa vida. E ao invés de Deus olhar para a nossa carne corrupta, Ele olha através do sangue e Ele não vê corrupção em nós. O mundo está ainda sendo abençoado por causa da mensagem que existe hoje. Por causa da mensagem. Nos dias do irmão Brana, era a mensagem que protegia o mundo. Nos dias da noiva, esta mensagem é que protege o mundo. Por quê? Porque o sangue estava naquela mensagem que o irmão Brana está pregando, porque tinha saído do propiciatório. Hoje o sangue está na mensagem que a noiva está pregando, porque o sangue saiu do propiciatório. Está numa mensagem dando a mão, perdoando, levantando homens e mulheres para a glória de Deus. Pai Celestial, nós rogamos que o Senhor continue falando a cada coração, que cada irmão, cada irmã seja alimentado com a sua palavra, mesmo nesses dias de muito cansaço, de muita dor, de muita agonia, de muita perturbação no mundo, mas nós temos ouvido uma voz que o mundo não conhece. A sua voz para nós é diferente, o mundo não entende, nós entendemos, nós aceitamos sua voz.
a sua palavra nesse tempo final. Ajuda esse povo, Pai. Limpa nossa carne corrompida. Vai tirando a corrupção, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queremos estar limpos em sua presença, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Milagre, Senhor. Milagre, Senhor.